Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos para comentar a prova da SPM 2013. E essa prova, para a história, ela foi bem bacana, ela estava bem equilibrada. Estou falando de história geral. Nós tivemos uma questão de antiga, uma de média, uma de moderna, uma de contemporânea e uma de Estados Unidos. Então, vamos lá. Todas elas foram baseadas em textos ou imagens. A primeira delas fala sobre a Batalha de Maratona. E, para quem tomou um susto, puxa vida, o texto fala, os atenienses enfrentam os bárbaros. Então, a Batalha de Maratona foi o primeiro dos conflitos que nós tivemos entre os gregos e os persas. Ainda era o Dario I, pai do Xerxes, ou Xerxes, que é o Rodrigo Santoro do filme 300. E aí você vê os atenienses derrotando os persas. Foi quando o general mandou o mensageiro Felípides mandar a notícia a Atenas. Ele correu 42 quilômetros, 195 metros, para dar a boa notícia. Vencemos os persas em maratona. Todos aplaudem e ele cai morto. Então eram guerras médicas e os bárbaros eram os persas. Aqui, essa é a alternativa correta, D de dado. Gente, a 52, ou a segunda questão de história geral, duas fotos da Europa medieval e perguntava essa arquitetura influência de qual dos povos que conviveram com a Europa medieval. Então, pelo átrio, pelos arcos que você tem, em especial pela foto da direita, você vê que é uma influência muçulmana. E não tem, ou você sabia disso folheando livros, vendo filmes, até novelas, ou você não teria como responder essa, mas era a civilização muçulmana que ficou 800 anos na Península Ibérica, convivendo com a Europa feudal medieval, e a influência não poderia deixar de ser diferente da Idade Média. A minha terceira questão, que é a 54, gente, está falando que um rei morreu e que foi implantada uma república. A dica está aí na segunda linha, proclamada uma república. Aí fala de niveladores, escavadores, talvez você não tenha lido ou ficado confuso sobre isso, ou nem nunca ouvido falar, mas esta foi a Revolução Puritana vencida por este homem chamado Oliver Cromwell, que durante 10 anos, em 1000 anos de monarquia que nós tivemos na Inglaterra, nós tivemos ali de 49 a 59 a República Puritana ou a República de Cromwell. Então ele estava perguntando qual o nome da revolução, qual o país, era a Revolução Puritana na Inglaterra, e a dica era morreu o rei, Oliver Cromwell mandou matá-lo, e a implantação da República, que foi uma negociação bastante interessante com a nobreza. Bom, aí nós temos a última questão, que fala... a penúltima. Que fala sobre os Estados Unidos tomando conta agora da construção do Canal do Panamá, e vai ter o domínio do Canal do Panamá quase exclusivamente até o ano 2000, foi a política da Big Stick, do Ted Theodore Roosevelt. E essa é uma charge muito interessante que mostra o Ted com a frase que ele aprendeu lá na África, que ele era um caçador, ele gostava de caçar. Fale baixinho, fale tranquilo e fale manso, mas carregue um grande porrete. E aí você está vendo o Caribe e a América Central sob o domínio do grande porrete americano, e o Panamá está dentro desse contexto do grande porrete. E aqui, então, a política da Big Stick, o grande porrete do presidente Ted Roosevelt. A última, gente, está falando sobre a Conferência de Bretton Woods. Estados Unidos participou em 1944, e essa conferência ela foi, basicamente, ainda estávamos na Segunda Guerra Mundial, para criar métodos de assegurar que o mundo não caísse novamente numa crise como foi a de superprodução de 29, aí o FMI, e o BIRD, que foi justamente a formação de um plano econômico, bem antes do Plano Marshall, para a reconstrução da Europa do pós-guerra, para que não caísse na zona de influência soviética ou dos vermelhos, dos comunistas. E a Conferência de Bretton Woods, justamente, em especial, ela favoreceu a formação do Fundo Monetário Internacional, do qual o Brasil muitas vezes já dependeu, e hoje, por incrível que pareça, nós até emprestamos dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Nessa conferência também foi estabelecida como uma das suas resoluções que o dólar seria a moeda padrão do mundo, não mais a libra nem o padrão ouro, e sim o dólar. Gente, tomara que todos vocês tenham ido muito bem, tomara que você seja muito feliz na sua faculdade, e até uma próxima prova, quando nós vamos comentar
as outras questões, as outras provas. Então foi um prazer em revê-los. Até logo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.